Sabe qual é a grande diferença entre uma simples lista de fatos e uma história que realmente prende atenção? É a conexão, a forma como as ideias se amarram umas nas outras. E hoje a gente vai mergulhar na ferramenta que faz essa mágica acontecer, o período composto. Vamos descobrir como transformar frases soltas em narrativas com muito mais sentido e impacto. Bom, para começar, vamos pensar numa situação. Temos duas informações na tela. O entregador chegou, o elevador não funcionava. Ok, as duas frases fazem sentido sozinhas, mas parece que falta alguma coisa, né? A história fica meio picada. Como a gente poderia juntar essas duas partes para que a situação ficasse, sei lá, mais clara, mais fluida? E essa pergunta nos leva direto para o centro da nossa conversa. Porque, no fundo, amarrar as ideias não é só uma questão de gramática. É o que dá ritmo, o que dá lógica e até emoção para o que a gente fala ou escreve. É o verdadeiro segredo para transformar um monte de fatos numa história de verdade. Mas antes de começar a construir períodos mais complexos, vamos só fazer uma revisão bem rápida dos nossos blocos de construção das peças fundamentais da língua. Assim a gente garante que está todo mundo na mesma página para o que vem por aí. A primeira peça, a mais básica de todas, é a frase. É qualquer coisa que tenha um sentido completo. Pode ser uma palavra só, tipo socorro. Se comunicou a ideia, pronto, é uma frase. Subindo um degrau, a gente chega na oração. Aqui, o verbo é a grande estrela. A oração é uma ideia que gira em torno de uma ação, de um verbo. A regrinha é simples. Achou um verbo, achou uma oração. Dois verbos, duas orações. E por aí vai. E, finalmente, juntando tudo, temos o período. Ele é a nossa construção completa, feita de uma ou mais orações. Se tem uma oração só, é um período simples. Mas se tem duas ou mais, aí a gente tem um período composto. E é aqui que a arte de conectar ideias realmente começa. E como a gente faz essa conexão? Existem basicamente dois jeitos. A gente pode usar a coordenação, que funciona como uma parceria, sabe? Duas ideias independentes que andam de mãos dadas. Ou a gente pode usar a subordinação, que cria uma relação de dependência, como se fosse uma ideia principal e outra que trabalha para ela. Certo, vamos mergulhar primeiro na coordenação. Vamos entender como é que funciona essa tal parceria de ideias, em que as orações são independentes, mas quando se juntam criam um sentido ainda mais interessante. A definição mais técnica é essa. Na coordenação, as orações são sintaticamente independentes. Traduzindo, elas poderiam muito bem viver sozinhas, cada uma na sua. Elas têm autonomia, têm sentido completo, a ligação entre elas é uma escolha para somar, para contrastar, mas não por necessidade. Olha só esse exemplo tirado de uma crônica. A gente tem duas informações ligadas pela palavrinha e. A primeira fala sobre o celular, a segunda sobre o rádio. O mais legal aqui é que a gente pode separar as duas partes. O meu celular estava no modo avião. Ponto. Faz todo sentido. O rádio estava desligado. Ponto. Também funciona perfeitamente sozinha. Elas são parceiras unidas aqui para construir a imagem de uma pessoa totalmente incomunicável. Agora, um pequeno teste. Esta frase usa coordenação? Vou vender este apartamento e comprar uma casa. Sim, usa sim. E o motivo é bem simples. Vou vender este apartamento é uma ideia completa. E eu vou comprar uma casa também é outra ideia completa. São duas ações parceiras com o mesmo peso unidas pelo E. Vamos agora virar a página e olhar para o outro tipo de relação, a subordinação. Aqui, a gente não está falando de parceria, de igual para igual. Aqui existe uma hierarquia, uma ideia principal e outra que depende dela para fazer sentido. Na subordinação, então a gente tem uma oração principal, que é o coração da informação, e uma ou mais orações subordinadas, que funcionam como um complemento. Elas explicam o tempo, a causa, a condição, mas sozinhas elas ficam perdidas, sem sentido completo. Este exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A ação principal é ouço o portão ranger. Mas quando isso acontece? A segunda oração está aí para explicar exatamente isso. Imagina se alguém chega e fala do nada, assim que ligo o motor do meu carro. A gente fica esperando, né? Tá, e aí, o que acontece? Essa oração precisa da principal, ouço o portão ranger, para completar o seu significado. É uma relação de dependência muito clara. Mais um exemplo para a gente pensar junto. A casa que foi alugada é antiga. E aí, usa subordinação? Com certeza. A informação principal é, a casa é antiga. A parte que foi alugada é uma informação extra,
dependente, que só serve para especificar de qual casa a gente está falando. Quase como um adjetivo, não é mesmo? Beleza. Agora que a gente já entendeu as duas ferramentas, vamos para a parte mais interessante. Ver como quem escreve de verdade mistura tudo isso para criar ritmo, ênfase e, claro, contar uma boa história. Porque não é uma escolha aleatória. Olha só este trecho mais longo. O autor apresenta algumas ideias que são comuns hoje em dia sobre tecnologia e, de repente, ele vira o jogo para apresentar o ponto de vista dele. A estrutura que ele escolhe para fazer isso é fundamental. Vamos analisar com calma. Primeiro, a oração, mas eu não acredito nisso, se opõe a tudo que veio antes. Esse mais cria uma relação de coordenação, de contraste entre duas ideias de mesmo peso. E depois, ali entre parênteses, tem, apesar de ainda gostar de ouvir o canto dos pássaros, isso é um detalhe, uma ressalva que depende da afirmação anterior, ou seja, é um caso de subordinação. E aqui está o pulo do gato. A escolha entre coordenação e subordinação não é só uma regra gramatical, é uma escolha de quem conta a história. Ele usou a coordenação para criar um contraste forte e a subordinação para adicionar uma camada a mais, uma nuance, a gramática servindo à narrativa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. As nossas ideias sempre têm relações entre si. A grande questão é, ao contar uma história, que tipo de relação queremos criar? Em que momento as ideias devem ser parceiras, com o mesmo peso? E quando uma ideia deve servir a outra, criando uma hierarquia de importância? A resposta para essa pergunta é o que define o estilo e a força de qualquer narrativa.